Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio, o Evangelho transformou nosso pobre coração. Fez de nós seus amados e seus servos a servirem na missão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos no Evangelho a semear. Nosso Mestre sempre junto nos ampara até a lida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, pastor da congregação Bom Jesus, aqui de Sorriso. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Pegue a sua Bíblia, aproveite que nesse momento de isolamento nós também temos a oportunidade de nos comunicar e de ouvir a palavra de Deus agora também à distância. Aproveite o nosso culto. O culto de hoje é um culto no período da Epifania, um período que nós refletimos sobre a manifestação de Deus. E hoje vamos refletir especialmente sobre o livro do profeta Jonas e vamos ver como é que Deus se revela, às vezes de maneiras estranhas, de maneiras que a gente não esperaria ver Ele se revelando a nós. Deus abençoe a nossa reflexão, fique conosco para o culto de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, nos colocamos diante de Ti pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que muitas vezes queremos colocar nossa vontade acima da Tua vontade. Por isso tudo, perdoa-nos, Senhor. Faz-nos também que nós nos sintamos perdoados, sintamos o Teu perdão, aquele que recebemos por causa da obra de Cristo em nosso lugar, pelo qual nós Te agradecemos. Amém. O salmo de hoje é o salmo de número 62, texto que diz: somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir. Dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus.
pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Até aqui as palavras do Salmo. Lemos o texto bíblico do profeta Jonas, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5 e depois o versículo 10. Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou o dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar, e todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Até aqui a leitura do texto do Antigo Testamento. O texto do Evangelho encontramos em Marcos, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 20. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados do barco e foram com ele. Até aqui a leitura do Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou os mortos, Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ao mundo Deus assim amou, e o Filho amado nos mandou. Quem nele crê de coração terá
lembra, meu Senhor Jesus, minha alma aflita de curar, e nisto devo me fiar. Cantemos glória ao Salvador, ao Pai, ao Santo Ensinador, rendamos ao triuno Deus, louvor eterno lá dos céus. Queridos irmãos, vamos combinar que na mensagem de hoje eu não sou o pastor Arthur. Eu sou um profeta do Antigo Testamento. Um profeta que começou a carregar esse tipo de dispositivo de segurança depois de uma coisa muito esquisita que me aconteceu um tempo atrás. E eu vim hoje aqui para contar a minha história, que já vou adiantar, é uma história bem esquisita. Tem gente que estuda a minha história e diz que eu sou um profeta mau, egoísta, rebelde, que tem raiva de Deus porque Deus ama os seus inimigos. Aliás, os inimigos dos quais nós estamos falando são os piores inimigos da história. Talvez até me descrevam como um dos piores profetas da história. Mas os ninivitas, que eram esses inimigos do meu povo, não eram apenas meus inimigos, mas eram inimigos de Deus, eram inimigos do povo de Deus. E eu questiono essa misericórdia de Deus em favor de quem não merece. Não existe ninguém que me ache parecido com os outros profetas do Antigo Testamento, eu sou o único. Normalmente, os livros dos profetas são coleções das palavras de Deus falada por meio de um profeta. Mas o meu livro não tem o seu foco no conteúdo da pregação que Deus fez por meio de mim, mas tem o seu foco na minha história. Nos capítulos 1 e 3 do meu livro, eu conto histórias a respeito do que aconteceu quando eu estava diante de pagãos, inimigos, pecadores, gente que merecia a destruição. Eles aterrorizavam todos os povos. Deus não podia deixar isso barato. O problema é que esses pecadores se arrependem e Deus não pune esses pecadores como eles mereciam ser punidos. No meu livro, eu também escrevi 2 orações bem bonitas. Uma delas é uma oração de arrependimento, embora eu não fale que estou arrependido. E na outra, eu oro reclamando com Deus por Ele ser tão bom. Eu sei que isso não é comum. Eu sei que não é isso que vocês esperam de um profeta de Deus, que ele seja rebelde, que ele reclame contra Deus. Eu sei também que vocês não esperam que marinheiros e reis pagãos, que gente da pior espécie que já pisou nesse mundo, se arrependa dos seus pecados e voltem ao Deus verdadeiro. Talvez fingindo humildade. Por exemplo, depois que eu preguei e o rei de Nínive do império mais poderoso do meu tempo, se humilhou diante de Deus por causa da palavra de Deus e decretou jejum até dos animais do reino, eles se arrependeram. Por isso, tem gente que é entendido em literatura que chama o estilo literário do meu livro de sátira, com muito uso de humor, com ironia. Por isso até eu me permiti trazer esse clima do meu livro para esse momento, trazendo alguns enfeites até para esse lugar tão sagrado. O meu livro começa com o chamado de Deus a mim, com Deus me enviando para Nínive, para pregar contra o mal e a injustiça na capital do Império Assírio. E eu, num primeiro momento, me perguntei, Nínive? Isso é sério? Deus está me mandando a Nínive pregar a sua palavra? E no início até parece uma boa ideia, porque Deus finalmente então destruiria, arrasaria, aniquilaria essa cidade desse império tão terrível. Só que pensando bem, e se Deus nos levasse ao arrependimento? Esse Deus
Era um Deus que perdoa, e se Deus os perdoasse? É isso que Deus quer fazer? Então o que eu fiz? Nínive está para lá, eu vou para lá. Eu sei que vocês devem estar pensando, você acha que fugiria de Deus? Mas eu pensei que ele estivesse com o seu povo no templo e que eu poderia sair de fininho e Deus talvez esquecesse do chamado que fez a mim. No livro, a essa altura, ainda não fica claro por que eu fugi. Tem gente que pensa que eu estava com medo, mas a resposta para essa pergunta eu trago mais adiante no meu livro. Ironicamente, são esses marinheiros pagãos, pecadores, que reconhecem que há um Deus e um poder divino agindo na tempestade que estava afundando o nosso barco. Eles fazem um sorteio para ver quem era o culpado por aquela tempestade e adivinha o nome de quem aparece ali. Quando eles me perguntam a respeito, eu respondo dizendo que adoro o Deus que fez o mar e a terra. E eu nem me dei conta quando eu falei. Mas eles arregalaram os olhão desse tamanho assim e perguntaram, você é idiota o suficiente para fugir de um Deus que fez o mar e você então entra num barco para fugir dele? Então eles me perguntaram como acabar com essa tempestade. E eu então tive uma ideia. Eu respondi que eles deviam me jogar no mar. Claro, essa era uma bela maneira de não ir para Nínive. Eu poderia fazer com que a culpa da minha morte estivesse nas mãos desses marinheiros. Afinal de contas, eles são pagãos, têm tantos pecados. E se eles tivessem mais esse pecado? Mas o importante é que a minha morte não estaria nas minhas mãos. E eu não deixaria de cumprir a ordem de Deus por culpa minha. E não é que esses pecadores se arrependeram. Eles me jogaram no mar, a tempestade se acalmou e eles terminaram essa história temendo o Deus de Israel e adorando o Deus verdadeiro. Só que Deus não desiste de me enviar a Nínive e providencia para mim uma tumba debaixo d'água, a barriga de um grande peixe. Em uma situação normal, alguém que enfrenta algo assim estaria morto. Mas como na minha história tudo é esquisito, eu sobrevivo. E não existe, essa não é mais uma história de pecador. Aquela tumba que Deus arrumou para mim se torna o local do meu arrependimento. De lá de dentro da barriga do grande peixe eu oro. É verdade que eu não chego a dizer que estou arrependido, mas eu agradeço a Deus por Deus não me abandonar e eu prometo obedecer a Deus. O peixe então me vomita na praia e eu então sou salvo. Só que Deus renova a ordem a mim. Deus me dá de novo essa missão terrível. A cidade era gigantesca, levaria dias para andar por ela. E então eu anuncio a mensagem que Deus me manda anunciar. Não adiciono uma só palavra. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Vocês sabiam que em hebraico essa mensagem tem 6 palavras? Deus não me manda mencionar qual é o pecado de Nínive. Deus não me manda apontar sobre o que eles tinham que fazer se eles se arrependessem. Deus não manda eu mencionar nem a Ele próprio. Digo só aquilo que Ele me manda dizer. E pronto, está feita a minha tarefa. Alguns dizem por isso que eu estava tentando sabotar a minha própria mensagem. Independentemente de quais eram os meus planos, Deus segue com os seus próprios planos. Porque mesmo que eu não quisesse, essa pequena mensagem levou a cidade inteira, o rei e até os animais da cidade ao arrependimento. A mensagem foi um sucesso, talvez o maior índice de conversão da história. Mais uma vez, os pagãos, pecadores, inimigos de Deus, se mostram dispostos diante de Deus. Talvez mais do que eu. Deus perdoa os ninivitas e Ele não destrói a cidade. A palavra usada na mensagem que eu preguei em Nínive
pode ser traduzida como destruída, a cidade será destruída, ou pode ser traduzida como transformada. Por isso, ironicamente, as minhas palavras como profeta de Deus se cumpriram. Não da forma como eu gostaria, com a destruição da cidade, mas como Deus quis. No capítulo final, eu junto todas as peças. Claro, eu fico indignado e eu oro pela segunda vez. E aqui eu finalmente conto por que eu fugi. Não era por medo, mas porque eu sabia que Deus era misericordioso. Eu então faço essa minha oração. Eu cito nessa oração a descrição que Deus faz de si mesmo lá em Êxodo, como se fosse um insulto a Deus. Eu me passei na oração. A minha oração acaba subitamente. Eu peço a Deus que Ele acabe com a minha vida. Eu não quero viver em um mundo em que Deus perdoa os meus inimigos, em que Deus perdoa aqueles que não merecem ser perdoados. Só que Deus não me atende. Ele deixa claro que a minha raiva não é justificada. Como quem ainda tinha esperança de Deus não ser misericordioso, eu me sentei para ver a destruição da cidade. E assim termina o meu livro. Vocês não se perguntam o que aconteceu depois? Porque eu não conto no livro. E sabe por que eu não conto isso no livro? Porque não importa como eu respondi. O que importa é como você vai responder. Como você recebe a notícia de que Deus ama os seus inimigos. O meu livro quer ser um espelho a você que lê esse livro. Hoje, eu expus aqui a pior parte de cada um de nós, povo de Deus. Nós deveríamos ser gratos por Deus ser misericordioso e amar os seus inimigos, mas nós temos dificuldades com o perdão de Deus aos nossos inimigos. E isso não é só comigo, isso acontece com você também. Dessa forma, essa minha estranha história se torna uma bela proclamação da misericórdia de Deus que nos desafia. Por isso, pensando bem, esse tipo de coisa e outros recursos que poderiam me ajudar naquele momento não resolveriam o meu problema. O que resolveria o meu problema é a minha conformação à vontade de Deus e deixar que Ele me use para que os seus planos sejam postos em prática. A história de Deus é maior do que a minha história. A história de Deus é uma história em que diferentes tipos de pecadores são levados pela ação do Espírito Santo ao arrependimento e à fé no Deus que me enviou para pregar em Nínive. A história de Deus é uma história em que pecadores arrependidos são perdoados por um Deus de amor. E essas pessoas, esses pecadores, não merecem. Não é essa a razão pela qual Deus os perdoa, mas a razão está em Deus. Deus é misericordioso e se manifesta como um Deus de misericórdia. Deus pode usar as pessoas que fazem a coisa certa pela razão errada. Deus pode amar por meio de você, mesmo que você não esteja amando por meio dele. Deus pode fazer por meio de você muito mais do que você pode imaginar. Hoje, se eu pudesse olhar para vocês, eu veria pessoas que entendem e que têm condições de entender melhor do que eu a respeito da misericórdia de Deus. Porque Deus respondeu à minha raiva com amor. Se Ele amou a mim, Ele também ama a você. Porque alguém muito maior do que eu foi enviado, e o nome dele é Jesus. E vocês conheceram o amor de Deus por meio desse que foi enviado muito depois de mim. Que Deus abençoe a palavra dele nos corações de vocês. Amém. Na mensagem de hoje, nós tivemos a oportunidade de refletir a respeito da misericórdia de Deus, a respeito de como Deus é bondoso conosco, de quanto Deus nos ama e do quanto Deus mostra isso para a gente. E o quanto a gente também deveria ser misericordioso com o nosso próximo. Isso também é verdade a respeito das nossas ofertas.
Assim como Deus é misericordioso conosco, nos cobrindo de bênçãos materiais, Ele também quer que nós sejamos misericordiosos e que a gente demonstre essa misericórdia por meio das nossas ofertas, que sustentam a pregação do Evangelho e que fazem com que pessoas possam ser salvas por meio de nós. Por isso, a você, membro dessa congregação, Deus incentiva você a continuar ofertando de maneira generosa e fazendo isso, por exemplo, por meio do trazer da sua oferta no culto presencial ou mesmo por meio de uma transferência bancária com os dados que estão aí no vídeo. Se você mora em Sorriso, está em dificuldade, nós também gostaríamos de lhe ajudar, que você não se sinta pressionado a ofertar por uma renda que Deus não está lhe dando nesse momento. Nós estamos aqui como igreja também para lhe dar esse apoio. Nos procure, que nós queremos também lhe ajudar se você estiver em dificuldade. Que Deus abençoe a dedicação que nós demonstramos a Ele também por meio dos nossos bens. Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Gracioso Pai, te louvamos pelo Senhor ter enviado o Teu Filho como ser humano para anunciar o Evangelho da Sua obra salvadora para toda a humanidade. Derrama continuamente o Teu Espírito Santo sobre nós, na Tua Palavra e por meio dos sacramentos, para que nós, na comunhão de toda a Igreja, fielmente possamos confessar o Teu santo nome. Pai Celeste, o Teu Filho proclamou a liberdade aos cativos e a recuperação da visão aos cegos. Abençoa a todos os pastores fiéis e os fiéis missionários, para que eles possam prosseguir na proclamação de Cristo. Livra-os de danos, faze-os serem corajosos para que possam ser voz por Teu Filho a todos os pecadores. Conserva e fortalece os seus familiares. Tu que és o Senhor da vida, te damos graças pelo Senhor ter criado a cada um de nós, dando-nos vida
e por nos prover oportunidades para que possamos servir os nossos vizinhos. Tu nos ordenas que nós defendamos aqueles que estão desprovidos de defesa, por isso, olha com misericórdia para as crianças que ainda não nasceram, para aquelas que correm risco de morrer por meio do aborto. Faze da Igreja uma voz em defesa destes inocentes. Transforma pessoas egoístas para que possam ser agentes de um serviço prestativo para o seu próximo. Senhor Todo-Poderoso, o Senhor designa governos e autoridades. O Senhor guia as autoridades para que possam auxiliar os indefesos. Vigia, por isso, sobre as nossas autoridades, fortalece o ânimo deles e dos seus familiares em tempos difíceis, como esses que nós vivemos. Senhor misericordioso, o Senhor enviou o Teu Filho para sarar o coração quebrantado. Conforta-nos com o perdão das nossas transgressões, pelo conhecimento da Tua paz por meio de Cristo. Encoraja e fortalece os enfermos, os fragilizados. Segundo a Tua vontade, fornece a eles a cura ou a paz, na confiança da Tua providência. Pai eterno, Te agradecemos por conduzires à vida eterna todos aqueles que confiaram no Teu Filho e a levares ao paraíso aqueles que partem em Cristo. Envia a Tua paz a todos aqueles que estão de luto e lamentam a partida dos seus entes queridos, que possam ser fortalecidos pelas Tuas graciosas promessas em Cristo e que tenham coragem para enfrentar os desafios de cada dia. Pai Celestial, igualmente Te damos graças e louvor por nos dares, nas palavras do Teu Filho, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa salvação. Fortalece a nossa fé, graciosamente ouve as nossas súplicas, livra e preserva-nos por amor e em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Concluímos assim o nosso culto de hoje, lembrando a respeito das programações da próxima semana e das próximas semanas aqui na nossa congregação, Congregação Bom Jesus de Sorriso, Mato Grosso. Lembramos que na próxima quinta-feira, dia 28, nós teremos às 19 horas, encontro e estudo do grupo de profissão de fé. No próximo final de semana, nós não teremos cultos, nem presencial, nem gravado. Então, aguardem 2 semanas para assistir o nosso próximo culto, que será publicado. No dia 4 de fevereiro, nós iniciaremos uma nova turma de profissão de fé. E nós queremos agradecer você por nos acompanhar até aqui e gostaríamos que você pudesse curtir o nosso material, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, curtir também as nossas páginas, tanto no Face quanto no YouTube, para que você possa acompanhar mais de perto o material que nós aqui produzimos. Agradecemos a você por ter nos acompanhado até aqui, agradecemos a todos aqueles que trabalharam para colocar esse vídeo no ar. Um grande abraço e até a próxima.